Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eterna Lisa. Hoje eu e o Otávio vamos falar um pouco do quê? De Palmeiras e São Paulo, o choque rei, o jogo que decide a final do Paulistão 2021. Seja bem-vindo para esse vídeo, Otávio. Obrigado, Fredão, e bem-vindo também aos ouvintes e telespectadores do Esquema Tático. Perfeito, mas antes da gente fazer a discussão, sigam as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vão lá, segue a gente. Já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa os seus comentários, ativa o sininho de notificação e, Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente, e para falar um pouco do Palmeiras e São Paulo, eu fui correr um pouco atrás, né, que fazia tempo que eu não via que tinha uma final Palmeiras e São Paulo, inclusive faz 29 anos que não existe uma final Palmeiras e São Paulo, e aí eu vou puxar a capivara dos dois times e ver todas as vezes que um foi campeão do Paulista e o outro foi vice. Então, isso ocorreu por 15 vezes, sendo 9 vezes o Palmeiras campeão e o São Paulo vice, e o São Paulo 6 vezes campeão e o Palmeiras vice. Lembrando que dessas 15 vezes, 14 foram por pontos corridos e apenas uma foi uma final, que foi em 92, São Paulo levou a melhor. Então, final mesmo, só teve uma, onde São Paulo ganhou do Palmeiras em 92. Mas já vamos chegar lá. Então, vamos passar pelos esses anos, e tem alguns deles que aconteceram coisas muito legais. Então, é isso que eu venho aqui contar, e o Otávio vai ajudar a comentar. O primeiro título desses 15 foi em 1931. O São Paulo foi campeão, foi pontos corridos, o Palmeiras foi vice, e foi o primeiro título do São Paulo na história do tricolor paulista, e também foi o último título entre os 10 conquistados por Arthur Frederich, que foi o primeiro grande gênio do futebol brasileiro. Algum comentário, Otávio? Bom, nós feliz que um grande gênio do futebol trazendo a primeira alegria de um campeonato paulista ao tricolor paulista, né? Exatamente. E o próximo título é em 1932, o ano seguinte, onde o Palmeiras bate campeão. E qual foi uma coisa engraçada? O fato decisivo para o campeonato foi o início da Revolução Constitucionalista de 32. Para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, é uma data muito importante aqui para o estado de São Paulo, onde tem até o feriado. E o campeonato foi finalizado no término do primeiro turno, pois aquela guerra civil tinha sido iniciada. Isso ajudou o Palestra Itália a ser campeão, pois o campeonato foi paralisado, aí terminou o primeiro turno como líder e acabou batendo campeão, o que gerou muitas reclamações do time do São Paulo, que estava em segundo e via com boas chances de assumir a ponta num segundo turno. O campeonato também foi o último paulista amador, tanto que a partir do ano seguinte, 1933, foi a profissionalização dos clubes e dos atletas. Também é histórico o torneio, pois 2 dos últimos fundadores deixaram de participar. Então, quem fundou o Campeonato Paulista, entre eles estava o Esporte Clube Internacional, não tem nada a ver com o time do Rio Grande do Sul, é um outro time, e o Esporte Clube Germânia, que mais tarde viria o Clube Pinheiros. Então, esses 2 clubes fundadores, pela primeira vez, não disputariam mais o campeonato, porque eles eram contra a profissionalização do futebol. Muita história para o ano de 32, hein, Otávio? Pois também vale ressaltar aquela velha história, né, de quem fala que futebol e política não se mistura aí. É um campeonato que acabou sendo decidido aí por conta de uma disputa política, né, uma guerra civil aí praticamente, e realmente os times nem profissionalizados eram, e muito interessante mostrar esse lado da história aí do confronto. Pois é, daí a gente tem o ano seguinte, inclusive, só para vocês entenderem, foram 4 anos seguidos de Palmeiras e São Paulo batendo campeão e vice. Em 33, o Palmeiras foi campeão, com o São Paulo vice, o campeonato entrou para a história desculpa. O Paulistão de 1973 entrou para a história do futebol brasileiro por ter sido o primeiro campeonato estadual profissional e a segunda competição a segunda competição profissionalizada no futebol brasileiro. Então, foi o primeiro no estado de São Paulo e foi o segundo no Brasil. O primeiro campeonato que foi profissionalizado foi o Torneio Rio-São Paulo, que aconteceu antes. O primeiro jogo de futebol profissional no Brasil foi um amistoso realizado na Vila Belmiro em 12 de março,
com vitória do São Paulo de 5-1 sobre o Santos, e Arthur Frederich, ironicamente, que era contra a profissionalização do futebol, fez o primeiro gol remunerado da história do futebol brasileiro. E também nesse ano de 1933, o Palmeiras aplicou sua maior goleada no Corinthians, que foi o famoso 8-0. Então, outro ano histórico, né, Otávio? Realmente, o Frederich aí deve ter, que fez os gols aí, deve ter pensado depois, ó, até que talvez ganhar para fazer os meus golzinhos não é uma coisa ruim, né? Vai saber. E muito feliz de saber que o meu tricolor que ganhou a primeira partida profissional aí. E é isso. Bom, agora vamos para o ano de 1934. Gente, não é todos os anos que tem história. Como, por exemplo, 1934, campeonato normal. Palmeiras campeão, São Paulo vice, pontos corridos. Depois só voltaria a ter Palmeiras campeão e São Paulo vice em 1944, que o Palmeiras bateu o campeão, aí o Palmeiras já não era Palestra Itália. Só para dar um toque, em 31, 32, 33, 34, não era Palmeiras ainda, era Palestra Itália. Em 44 já era Palmeiras, debate Palmeiras campeão, São Paulo vice, pontos corridos. Em 49, o São Paulo bate campeão nos pontos corridos e o Palmeiras vice. E foi a primeira vez, assim, em 1949, que teve um rebaixamento no Paulista. Então, foi histórico por causa disso. Você quer fazer um comentário sobre o campeonato do rebaixamento? Acho que não precisa, né? Podemos seguir. Então, vamos aí. Em 1950, o Palmeiras bate campeão, o São Paulo vice, pontos corridos, mas teve uma final, entre aspas, na última rodada, pois o Palmeiras e o São Paulo foram se enfrentar na última final, e quem vencesse levava o título, o empate garantiria a taça para o Palmeiras. Então, em 1950, era pontos corridos, só que o Palmeiras e o São Paulo estavam em primeiro e segundo, e a última rodada era Palmeiras e São Paulo, então foi uma final, entre aspas, com o empate sendo a favor do Palmeiras. Essa partida foi conhecida como o Jogo da Lama, porque choveu muito e o gramado Pacaembu virou lamaçal, o jogo acabou empatado, o Palmeiras bateu o campeão. Em 1953, o São Paulo é campeão nos pontos corridos. Em 1963, o Palmeiras é campeão nos pontos corridos, com o São Paulo vice. Depois temos um bicampeonato do São Paulo, com o Palmeiras sendo vice, em 1970 e 71, também pontos corridos. Em 72, o Palmeiras bate campeão com o São Paulo vice nos pontos corridos. E aí chegamos em 92. E em 92, ou seja, 20 anos depois, o Campeonato Paulista ele foi meio esquisito, porque era 2 grupos, daí se classificavam para um quadrangular final, daí o primeiro colocado de cada quadrangular se enfrentava numa final. No caso, o Palmeiras foi primeiro num quadrangular, e o São Paulo foi primeiro no outro, e foi a primeira final mesmo entre os dois times. O Campeonato Paulista de 1992 também foi o primeiro com novas regras estabelecidas pela FIFA, que passou a proibir os goleiros a pegarem a bola com as mãos quando ela fosse recuada com os pés por um jogador do próprio time. Então tem essa coisa nova que até 91 podia o zagueiro recuar a bola para o goleiro e pegar com a mão. Bom, o primeiro jogo foi na casa do Palmeiras, o São Paulo venceu por 4-2 com direito a um hat-trick de Raí, e no segundo jogo o São Paulo venceu por 2-1, gols de Toninho, Cerezo e Miller. Quer comentar alguma coisa sobre 92, Otávio? Bom, em 92 a gente tinha um timaço, né? Já o pessoal que não conhece, se vê aí, já vê que o Raí meteu 3 gols, Toninho Cerezo, um nome totalmente conhecido do futebol brasileiro. Então, não sei, aí, ó, 20 anos de novo. Esse ano fazem 20 e pouquinhos anos que não chegam os dois na final, né? 29 anos que não batia Palmeiras e São Paulo numa final de Paulista, né? Bom, então depois em 94 o Palmeiras é campeão nos pontos corridos, São Paulo bate vice. E em 96 o Palmeiras bate campeão com São Paulo vice. Naquele ano foi o mitológico ataque dos 100 gols do Palmeiras. Na ocasião, o Palmeiras foi campeão com 83 pontos ganhos de 90 possíveis, um índice de 92,2% de aproveitamento e 102 gols marcados em 30 jogos. É a melhor estatística da história do Campeonato Paulista. E só para não deixar passar, em 92 o São Paulo tinha sido campeão da Libertadores, campeão mundial, e depois ainda bateu o campeão paulista. Então o São Paulo fez até uma tríplice coroa naquele ano, para você ver como estava apelão aquele time do São Paulo. E o Palmeiras estava começando, era Parmalat ainda, então em 96 a Parmalat já estava voando. Então anos 90 foram anos felizes para São Paulinos e palmeirenses, que foi anos de muitos títulos e uns baita time apelão.
Com certeza. Enquanto no começo da década o São Paulo amassava, né? Ia jogar Mundial, ganhava Barcelona, Milan, que também eram equipes que tinham timaços, né? Grandes ídolos. O Palmeiras também estava começando sua época, podemos dizer assim, de ouro, né? Com a Parmalat. Realmente uma época muito boa para as nossas equipes. E muito se explica por que talvez a gente tenha escolhido por elas, né? Sim, muitos torcedores viraram nessa época dos anos 90. Continuando, eu queria dar um adendo. Então, passei agora pelos 15 confrontos entre Palmeiras e São Paulo, mas tem um ano onde o Palmeiras foi campeão, o São Paulo foi terceiro lugar, o Corinthians foi segundo. Só que é um ano que marca muito a história do Palmeiras, que é 1942, quando o Palmeiras, por conta da Segunda Guerra Mundial, deixa de se chamar Palestra Itália e vira Palmeiras. E o que acontece? O Palmeiras era líder do Campeonato Paulista, o São Paulo era em terceiro, só que o Palmeiras tinha um jogo contra o São Paulo, e se vencesse o São Paulo, bateria campeão. Então, esse jogo, e foi o primeiro jogo que o Palmeiras jogou com o nome Palmeiras, então foi o primeiro jogo que deixou de ser Palestra Itália e virou Palmeiras, e o Palmeiras bateu o São Paulo por 3-1. Esse jogo é conhecido como uma arrancada heróica, e é muito popular na história do Palmeiras a arrancada heróica, então tem muita gente que acha que o São Paulo foi vice-campeão naquele ano, e não foi o Corinthians. Só que o jogo do título, o jogo da mudança do nome, foi contra o São Paulo. Então é um jogo que também marca bastante a história, principalmente do Palmeiras. Eu acho que para o São Paulo nem marca tanto, mas marca muito a história do Palmeiras esse título de 42. O São Paulo não bateu vice, mas é uma história que envolve essa rivalidade de Palmeiras e São Paulo. Inclusive, por isso que vou já deixar minha adenda antes de continuar aqui, que eu acho ridículo quem fica menosprezando estadual, porque, por exemplo, para o Palmeiras, a arrancada heróica acontece no estadual, que é muito marcante. O jogo da lama, que é aquele contra o São Paulo, aí sim, o de 1950, é um jogo marcante. Inclusive, aquela vitória sobre o São Paulo, aquele título paulista de 50, dá a vaga para o Palmeiras para a Copa Rio de 51. E tem também, em 93, aí, contra o Corinthians, o fim da fila. Tudo envolvendo o Campeonato Paulista. Então, se você é palmeirense e menospreza o Paulista, você está menosprezando a história do seu clube. Então, vamos parar um pouco de soberba aí, dando uma cornetada na própria torcida. Continuando, quer falar alguma coisa, Otávio? Pode falar. Gostei aí da corneta contra a própria torcida e realmente eu assino embaixo aí do que você falou. Não acho que deva acabar os estaduais, é uma parte muito importante. Talvez ele não tenha a mesma representação, o mesmo tamanho que ele tinha no passado, mas eu acho que é uma boa chance das equipes se enfrentarem, dos rivais se enfrentarem, de ter aquela mística também da rivalidade, né, de ganhar o título em cima do rival, e realmente é história, cara. Então não pode acabar assim só por vontade de poucos. Exatamente. Bom, então, em resumo, ao longo da história pelo Paulista, teve 15 vezes que o Palmeiras bateu o campeão São Paulo, teve 15 vezes que o Palmeiras bateu o campeão São Paulo vice, ou o São Paulo campeão, o Palmeiras vice, sendo 9 vezes o Palmeiras campeão e 6 vezes o São Paulo. Final mesmo, só teve uma em 92 que o São Paulo levou a melhor. A primeira final entre os dois times no século, então em qualquer competição, é a primeira vez que os dois times se enfrentam numa final no século. Isso eu acho muito legal, que a gente está vendo a história acontecer. Infelizmente, em 2018 também foi a primeira final de Palmeiras e Corinthians, e aí deu Corinthians, né? Espero que não se repita isso agora com São Paulo. E falar um pouco do aproveitamento das duas equipes desse século. Esse século, Palmeiras e São Paulo foram muito fracos no estadual. Então, o São Paulo, vou fazer tipo Olimpíada. Vou falar primeiro, segundo e terceiro lugar ao longo de 21 anos, dos 20, esse agora 21, né? Quer dizer, agora 20, né? Então, 19 anos nesse século. O São Paulo bateu uma vez campeão em 2005, três vezes vice-campeão, que foi em 2003, 2006 e 2019, e 5 vezes bateu o terceiro lugar. Já o Palmeiras tem um aproveitamento um pouco melhor, são 2 títulos nesse século, 2008 e 2020, 2 vices, 2015 e 2018, e 6 vezes bateu o terceiro lugar. Para o tamanho do Palmeiras e São Paulo, é um aproveitamento muito baixo no estadual, você não acha, Otávio? Com certeza, ainda mais a gente pode ver, por exemplo, nos anos 90, que nós tínhamos timaços, né, e ganharam algumas vezes. Depois que esses times se desmontaram, né, não voltaram a ter não voltaram
ganhar o título paulista. Ficou muito entre Santos, que ganhou diversas vezes, o Neymar, o Corinthians ganhou também diversas vezes com o Tite, o Ronaldo. Então, ficou muito mais polarizado. E até mesmo no segundo, por exemplo, o São Paulo, quando foi em segundo lugar, você pode ver, 2003 era a formação o início da formação do time que viria a ser campeão mundial em 2005. 2006 era ainda tinha resquício dos jogadores, né? E era aquela equipe que viria a ser campeão brasileira, né? De forma consecutiva. E o Palmeiras, enquanto isso, também teve os seus teve o seu talvez seu pior momento, digamos assim, que foi quando duas quedas, né? Mas que também pode ter sido saudável, né? Para o Palmeiras ter voltado a ganhar, assim como foi para o Corinthians, que depois de cair, voltou a empilhar título do Campeonato Paulista também. Então, eu ia falar isso, que tem a era de ouro, tem a época de ouro do São Paulo desse século, que é o tricampeonato brasileiro, e não bate campeão paulista em nenhum dos anos, e tem a era Crefisa agora do Palmeiras, que tem 2 vices e um título só. Então, mesmo em épocas de bons times, o Palmeiras e o São Paulo não tem um aproveitamento interessante no Paulista. Mas falar um pouco do jogo agora, o Palmeiras ele se classifica na Bacia das Almas, se classifica com a... Deixa eu pensar aqui. Tem os 4 primeiros, com a quinta melhor campanha, mas apesar de ter a quinta melhor campanha, quase não se classificou, né? Precisou aí de uma ajudinha do Corinthians segurar o Novo Horizontino para o Palmeiras se classificar. Então o Palmeiras se classifica na última rodada, na Bacia das Almas. Já o São Paulo tem um calendário mais flexível no começo da temporada e consegue matar a classificação muito cedo, tanto que o São Paulo tem a melhor campanha do Paulista esse ano. Chega nas oitavas de final, o Palmeiras... Nas oitavas, não, nas quartas de final, o Palmeiras bate por 1-0 o Bragantino num jogo difícil. O São Paulo enfrentou... O São Paulo enfrentou o que mesmo? Enfrentou... Ferroviária e atropela a Ferroviária. Foi, eu acho que 4-1 também, com a 3-0. 4-2. Na semifinal, o Palmeiras tem um clássico, tem o Derby Paulista, e o Palmeiras tem mais facilidade para vencer o Corinthians do que o Bragantino, vence por 2-0. O São Paulo, novamente, um atropelo, 4-1 no Mirassol. E aí a gente chega nessa final. O São Paulo com a melhor campanha, o Palmeiras com um time que renasceu, né? O primeiro nesse número o time principal, o time titular, foi na semifinal contra o Corinthians. E aí a gente tem alguns tabus em jogo, né? Então, o São Paulo aí há 9 anos na fila, tendo a chance de sair da fila de seca de títulos, podendo voltar a ser campeão paulista depois de 16 anos. E o Palmeiras podendo vencer o São Paulo numa final depois de 29 anos, do Abel conseguir o terceiro título dele, de defender o bicampeonato paulista, coisa que muito tempo não acontece. A última vez que o Palmeiras foi bicampeão paulista foi nos anos 90, coincidentemente. Então temos aí, e temos o confronto de 2 técnicos estrangeiros. Eu acho que é a primeira vez na história do Paulista que a gente tem um técnico português contra um técnico argentino. Não tem um técnico brasileiro à beira de campo na final do Paulista. Então tem bastante coisa aí para esse confronto, né, Otávio? Realmente, o que chama muito a atenção, né, traz muita expectativa para o jogo também é essa questão dos tabus, né, e São Paulo poder voltar a ganhar um título, né, até porque, como se diz aí na imprensa, né, o São Paulo vem tratando como a Copa do Mundo, né, porque se quer voltar a ganhar títulos, também tem que começar pelos títulos que hoje também não tem tanta expressividade. Mas eu acho bastante interessante essa questão que você levantou aí de ter 2 técnicos estrangeiros na final do Paulista, até porque não sei se talvez traga uma questão de atualização dos técnicos brasileiros, se talvez eles estejam um pouco abaixo dos técnicos estrangeiros, né? E realmente, como você falou, o futebol do Palmeiras no campeonato, apesar de ter usado o seu time C, né, digamos assim, quase não classificou, passou perrengue, ainda teve que ser ajudado pelo Corinthians, né? Aí é aquela coisa do futebol, você ajuda o rival e aí depois o rival vai lá e acaba com você. E realmente teve bem mais facilidade do que o Bragantino, né? Porque o Bragantino é uma equipe num ascendente gigante.
E o São Paulo é aquela coisa também de todos os últimos anos aí, né? De começar trazendo esperança para o torcedor, de que agora vai. Vários jogos, 12 ou 13 jogos invictos aí. A última derrota foi contra o Novo Horizontino, que ainda foi uma derrota duvidosa, assim, né? Na questão da arbitragem. E, são aquelas coisas que apimentam o jogo, né? Com certeza. E para esse jogo, eu vi um jogo bem equilibrado. O time do Abel é um time extremamente vertical. Você pegar todos os jogos do Palmeiras, o Palmeiras ganha, ele não tem a maior posse de bola, então é um time que pega a bola e tenta resolver rápido. Isso é uma coisa que eu critico. Então, por exemplo, estava ganhando do Corinthians de 1-0, não precisava querer resolver o jogo o tempo todo. Segura, toca, dá uma cozinhada no Galo, mas o estilo do Abel é ser um time super vertical. O time do Crespo, na minha opinião, também é um time bem vertical, mas é um time que prende mais a bola. Não é tão objetivo quanto o do Palmeiras, dá uma segurada a mais. Eu acho que, já que é 2 jogos, eu acho que vai ser um jogo mais aberto, esse primeiro. Eu acho que os dois vão querer construir a vantagem no primeiro jogo, tentar uma vitória, porque realmente jogar ser um jogo podendo sentar em cima do empate é muito vantajoso. Então, eu espero um jogo aberto e, cara, de verdade, eu acho que vai sair uns 2 ou 3 gols nesse primeiro jogo. Olha, como amante aí do futebol, né? Você é aquela pessoa que gosta de ver jogos emocionantes, jogos bem jogados. Isso é o que eu espero desses jogos, desses 2 jogos. E, bom, realmente, o Palmeiras, eu acho que é um time que, apesar dele não jogar tanto na posse de bola, não segurar tanto a bola, eu acho que é um time que também não se incomoda tanto de defender. Isso foi uma coisa que ficou bem clara contra o Corinthians, porque em momento algum eu acho que teve perigo, assim. Claro, sempre tem aquela ideia de ter o perigo, porque é um clássico, né? Mas não tomou sustos, digamos assim, contra o Corinthians. É um time que se defende bem também, assim como o São Paulo. São Paulo, como você falou, segura mais a bola, mas é um time que também, quando é pressionado, por exemplo, como foi contra o Racing na Argentina, não pareceu não ter problemas em se defender, em jogar na defensiva. E é, é aquela coisa, né? 2 times, acho que muito bem montados. O Palmeiras mostrou isso vindo de uma tríplice coroa do ano passado. O São Paulo, acho que contratou pontualmente, trouxe Miranda, conseguiu ajeitar a defesa, trouxe um treinador que soube Benítez, né? organizar um esquema bom. Foi? O Benítez Benítez caiu como uma também, luva pro que time. mudou a cara do time, e todo mundo fala isso, e é isso, né? É aquilo que a gente espera, um jogo muito bom e é isso. Ah, beleza, gente. Inclusive, a única derrota pro Abel em clássicos foi pro São Paulo pelo Paulistão esse ano 1-0. Fora isso, o Abel não perdeu nenhum clássico. Então é bem. E o Crespo tá também invicto em clássico. Então vai ser bem interessante. Eu não acho que vai ser uma final xoxa igual da Libertadores, Palmeiras e Santos. Eu acho que vai ser um jogo bem movimentado. E vamos torcer, né? O que a gente espera é sempre um futebol gostoso de se ver e não um futebol sonolento. Então, desejo aí boa sorte aos dois times e que o Palmeiras vença. Pois é, e também esperamos que não seja a final xoxa igual a do Paulista do ano passado, que foi sofrível assistir aqueles 2 jogos, ainda mais Sim, indo na expectativa de um clássico, né? exatamente. Bom, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do embasamento histórico, né, que a gente trouxe aqui para falar para vocês. E aí a gente volta a se falar ainda essa semana. Depois de quinta-feira, a gente grava outro vídeo na sexta ou no sábado para fazer uma prévia do segundo jogo da final. E é isso. Até a próxima. Falou.